Oi, crocheteiras! A videoaula é desse tapete retangular maravilhoso. É o tapete retangular Iana, inspirado nos modelos oval da Ana. Então, a gente fez uma parceria aí, ela pediu para gravar a videoaula desse tapete e ficou a medida de 72 centímetros de comprimento, desde essa pontinha, esse bico, até esse outro bico aqui, 72 centímetros por 50 centímetros de largura. É um tamanho bem legal para estar fazendo os tapetes. Maravilhoso, fiz com essas combinações aqui usando cru, usei o bege e usei o telha. E aqui no meio usei o vermelho. Ficou muito lindo, gostei demais dessa combinação. Inclusive, vocês podem estar acompanhando a Ana lá no canal dela. Ela vai trazer bastante inspirações no retangular também. Já tem bastante combinações de cores no oval. Inclusive, se você quer adquirir a aula paga do modelo oval. Vou deixar umas fotos aqui. Vocês podem estar adquirindo também. É só me chamar a Ana lá no Instagram também, ou aqui mesmo no YouTube, que a gente pode estar passando o link das aulas. Então, vamos para a videoaula. Então, aqui para dar início, eu tô usando um fio na numeração 6, uma agulha número 4. Se você tem um ponto muito solto, eu recomendo que você use a agulha de numeração 13,5, para os pontos ficar mais fechadinho esse modelo, tá? Eu tô usando a numeração 4. Venho aqui, inicio com o nozinho. Faço um total de 42 correntinhas para dar 8 blocos para esse tamanho de tapete que eu tô fazendo. Então, eu inicio aqui 1, 2, 3, 4, fazendo um total de 42, aí eu retorno. Fiz aqui, então, um cordão de 42 correntinhas, laço e agora conto 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Então, essa vai ser a argola que eu vou trabalhar o canto do meu trabalho. Então, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos altos, eu conto a partir desse ponto alto. Então, eu fiz 1, venho para a próxima correntinha, 2, e na seguinte, 3. Vai ficar dessa forma, os 3 pontos altos e essa argola. Faço 2 correntes, pulo 1, 2 correntinhas do cordão, na terceira, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Aí, tô sofrendo com essa agulha aqui, porque eu não sei onde que eu coloquei a minha agulha de cabo emborrachado, já acostumei com ela, agora ela fica meio enroscando. Trabalhei muitos anos com essa, olha aqui, tá até gasto de tanto que eu trabalhei, mas depois que eu acostumei com essas agulhas de cabo emborrachado, essa aqui é a número 5, eu tenho aqui a 13,5 e a 4 que eu tô usando agora, eu não sei onde que eu coloquei, precisei gravar com essa, ela fica enroscando, mas bora lá. Então, eu fiz 1, 2, venho no próximo, faço o terceiro. Então, aqui eu vou trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos, 2 correntes, pulo 1, 2 correntinhas da base, ó, aqui, finalizei com ponto alto, pulo 1, 2, venho no terceiro e inicio novamente ponto alto, laço no seguinte, ponto alto, laço e na próxima ponto alto novamente. Então, uma sequência de 3 pontos altos, 2 correntes. E eu vou trabalhando desta forma até ficar um total de 8 grupos. Quando chegar aqui no final, eu retorno. Finalizando aqui, então, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finalizando o 8º grupo de 3 pontos altos. E aqui eu fiz 1, 2, e nota que eu tenho o nozinho e tenho mais uma correntinha. Então, às vezes confunde com o nozinho, mas aqui eu não vou trabalhar sobre ele. Eu tenho apenas uma correntinha. Faço um ponto alto
E aqui é o nozinho, então deu certinho, iniciando com 42 correntinhas para dar um total de 8 grupos. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, venho no pezinho desse último ponto alto e faço um ponto baixíssimo, alongo, corto, faço o arremate ao retorno com o verde para a próxima carreira. Então, aqui eu finalizei, fiz a parte do arremate, venho com o verde mesclado. E agora, antes dessa argola, eu tenho esse espaço das 2 correntinhas antes do último grupo de 3 pontos altos. Eu inicio dessa forma, eu coloco a minha agulha, puxo e deixo aqui uma ponta para fazer o arremate. Se você é acostumada a fazer um nozinho na agulha para iniciar, você também pode fazer. Eu faço dessa forma que ele fica um nó bem discreto aqui no final, na parte do arremate. Então, eu venho aqui nesse espaço, deixo um pedaço e faço um ponto baixo para iniciar. Se você fez o nozinho na agulha, também vai iniciar desta mesma forma. Subo 2 correntes para dar a altura do ponto alto, laço, e nesse mesmo espaço eu trabalho mais 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes, e agora eu venho dentro dessa argola para fazer essa parte. Então, aqui dentro dessa argola, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes no mesmo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes, puxo um pouco aqui, laço e no mesmo espaço eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, fico assim, ó. Dentro dessa mesma argola, eu tenho 3 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Aqui eu faço 2 correntes e vou iniciar essa lateral. Em cada espaço de 2 correntinhas, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, aqui eu tenho meu primeiro espaço. 1, 2 e 3. 2 correntes, venho para o próximo espaço, trabalho 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, e assim eu vou trabalhando por toda essa lateral. Em cada espaço de 2 correntinhas, eu faço 3 pontos altos. Quando chegar aqui, vai ser a mesma repetição, mas eu volto para não ter dúvida. Finalizei, então, toda essa parte, essa lateral, 2 correntes nesse mesmo espaço, e aqui onde eu tenho essa argola, eu vou fazer por 3 vezes os grupos de 3 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes no mesmo espaço, 1, 2, 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui o meu segundo grupo. 2 correntes e vou fazer a mesma repetição novamente aqui. 3 pontos altos aqui, então, fico com 3 aqui na argola da lateral, 3 grupos de 3 pontos altos. Finalizo aqui 3, 2 correntes, e aqui na parte da lateral vai ser repetição. 3 pontos altos, 2 correntes. No espaço, 3 pontos altos, 2 correntes, até chegar aqui no final. Aqui eu vou arrematar depois essa ponta. Chego aqui no final, né? Eu fiz nesse último espaço 3 pontos altos, faço 2 correntinhas e finalizo com ponto baixíssimo no segundo ponto alto, alongo, corto, faço o arremate aqui do lado avesso, aí eu retorno. Finalizando, então, toda essa parte, pode ver que essa base aqui já tá ficando. Vai ficando nessa parte aqui, já quadradinho nessas 2 pontas. Vou iniciar com o cru, que é a minha próxima cor dessa combinação. Antes aqui desse canto, eu tenho esse espaço das 2 correntinhas, coloco a minha agulha, ou se você vai fazer com o nozinho na agulha, você pode fazer. Coloco a minha agulha, puxo, deixo uma ponta ali e faço um ponto baixo, depois eu venho arrematando essa ponta. Subo 2 correntes, laço,
E dentro desse mesmo espaço, eu trabalho mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos, 2 correntes. E aqui, nesse espaço, eu vou trabalhar um leque. Então, eu coloco a minha agulha aqui nesse espaço, tá vendo? Eu tenho esses 3 grupos de 3 pontos altos. Eu vou trabalhar nesse espaço das 2 correntinhas e nesse espaço com leque. Coloco a minha agulha aqui, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntes, laço e no mesmo espaço, 3 pontos altos para formar o meu leque. Assim. 2 correntes, laço e aqui nesse próximo espaço eu faço um leque novamente. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço eu trabalho mais 3 pontos altos. É bem tranquilo esse modelo. Essa primeira parte que parece que fica meio confuso se você ainda não fez nenhum tapete parecido, mas é a mesma repetição, você pode fazer várias combinações aqui. Então, olhando assim, eu tenho um leque aqui e 2 correntinhas de espaço. Agora, eu venho aqui para a lateral. Na lateral, até chegar no bico, eu sempre vou trabalhar nos espaços 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntinhas. Só aqui que vai ter algumas mudanças, mas no restante, até chegar no bico, 2 correntes. Venho no espaço 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes. Próximo espaço, 3 pontos altos, 2 correntes de espaço até chegar nesse último espaço. E aqui eu vou repetir, tá? Se você quiser fazer alguma marcação, você pode fazer, tá? Então, eu vou fazer uma marcação aqui como exemplo. Cheguei aqui na parte da lateral, no último espaço, eu faço 3 pontos altos e dentro desses 2 espaços que eu vou fazer a marcação, que é nesse canto, eu vou trabalhar os leques. Faz uma marcação aí pra não se perder, ó. E vai ficar bem aqui, ó. Bem nessa ponta. Leque, que são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço, 2 correntinhas de espaço e leque novamente. Então, é isso que eu vou fazer nesse outro lado. Fiz aqui o meu último leque, 2 correntes e aqui no espaço da lateral, sempre 3 pontos altos, 2 correntes, até chegar no final. Eu não vou fazer arremate, porque eu venho para dar sequência à próxima carreira com o cru ainda. Finalizando, então, essa carreira, olha só, tá ficando muito lindo, olha. Fiz toda a lateral com os blocos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, finalizei o último bloco, 2 correntinhas, e para finalizar, eu sempre gosto de finalizar no segundo ponto alto. Então, aqui eu tenho 3, eu venho sobre o segundo, faço um ponto baixíssimo sobre ele, que ele vai ficar mais juntinho. Venho sobre o terceiro, faço um ponto baixíssimo também. E aqui dentro do espaço, eu faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas para iniciar a próxima carreira. Laço e dentro do mesmo espaço, eu trabalho mais 2 pontos altos, totalizando 3 com as correntinhas. Como eu faço parte da lateral, então aqui na lateral sempre eu vou fazer 3 pontos altos. 2 correntes e aqui eu vou trabalhar leque sobre leque. Onde eu fiz o leque da carreira anterior, no meio dele eu trabalho leque. Tanto nesse lado, quanto nesse outro lado eu trabalho leque sobre leque. Então, laço aqui no meio dessas 2 correntinhas no meio do leque, eu faço 3 pontos altos, 1, 2 e 3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço, 3 pontos altos para formar o leque. Leque sobre leque, 2 correntes, e aqui na carreira anterior, entre um leque e outro, trabalhei 2 correntinhas. No espaço, eu faço 3 pontos altos.
Aqui, em cada espaço que eu tiver, eu sempre vou trabalhar 3 pontos altos, sem contar a parte dos leques, né? Então, aqui no espaço, 3 pontos altos, 2 correntes, cheguei no leque, no meio, o leque novamente. 3 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, 3 pontos altos. Não tem segredo. Leque sobre leque, na lateral, 3 pontos altos em cada espaço, sempre separados por 2 correntinhas. Olha, vai ficando assim, ó. Importante que você vai fazendo, vai passando a mão, até aqui nessa parte, pode fazer isso aqui, para ele já ficando em formato mais quadrado aqui nessa parte. Fiz, então, o leque, 2 correntes e na lateral, sempre que eu tiver um espaço, 3 pontos altos, 2 correntes. 3 pontos altos, 2 correntes, até chegar aqui. Se quiser fazer uma marcação, acredito que não precisa. Onde eu vou trabalhar o leque, vai ser no meio dos leques. Então, aqui, nesse espaço de 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntes, e aqui, leque, 2 correntinhas, no espaço entre um leque e outro, da mesma forma que eu fiz aqui, 3 pontos altos, no espaço, 2 correntes, leque sobre leque. Chegando aqui na parte lateral, sempre 2 correntinhas de espaço, 3 pontos altos para cada espaço, até chegar aqui, eu retorno. Finalizando a carreira, tá ficando dessa forma. Fiz aqui na lateral, no último espaço, os 3 pontos altos, 2 correntes, e se atenta nesse final, início de carreira, que algumas vocês vão ter que fazer sozinhas, porque vai ser repetição, então fica muito cansativo estar voltando em todas as carreiras aqui. Então, finalizo com duas correntes. Aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, lembra que eu subi as correntinhas, depois fiz mais 2 pontos altos? Eu pulo esse primeiro ponto alto e venho no segundo, sobre ele e faço um ponto baixíssimo. No terceiro, eu venho sobre ele e faço um ponto baixíssimo também. E agora, eu entro com a minha agulha nesse espaço, faço um ponto baixo, 2 correntes, para dar a altura do meu primeiro ponto alto e iniciar a próxima carreira. Como eu fazer com a mesma cor, eu vou caminhando com ponto baixíssimo e subo as carreiras. Quando eu troco de cor, eu faço um ponto baixíssimo no segundo, alongo o quarto arremato. Mas quando eu faço a mesma cor, eu faço essa repetição. Fiz 2 correntes, laço e no mesmo espaço eu faço 2 pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, eu fico um total de 3 pontos altos. 2 correntes. Cheguei aqui na parte do leque. Conforme eu falei, eu vou trabalhar leque sobre leque, o que vai ter algumas modificações aqui. Entre os leques vai ter sempre alguns aumentos, mas eu vou explicar aqui. Até chegar na parte do bico, eu vou trabalhar leque sobre leque. Na lateral, blocos de 3 pontos altos em cada espaço, separados por 2 correntinhas. Então, a única modificação que vai ter vai ser entre um leque e outro. Laço, então, aqui sobre o leque, no espaço aqui onde eu tenho as 2 correntinhas no meio do leque, eu faço 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes e no mesmo espaço, 3 pontos altos para formar o meu leque. Ficou assim, leque sobre leque. 2 correntes, e aqui na carreira anterior, vou mostrar aqui. Nessa primeira parte que eu iniciei os leques, eu fiz apenas 2 correntinhas. Nessa segunda carreira onde eu tenho o leque, eu fiz um bloco no espaço onde eu tinha as 2 correntinhas. E que nessa carreira, eu tenho 2 espaços, então, em cada espaço eu vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Na próxima carreira, eu vou ter 3 espaços, na seguinte, 4, 5 e assim por diante, até chegar na parte do bico, eu sempre vou ter um espaço a mais aqui nessa parte, tá? Que eu iniciei com um espaço, aqui 2, na próxima 3, e em cada espaço,
eu venho trabalhando o grupo de 3 pontos altos e quando chegar no leque, eu faço leque sobre leque. Então, aqui eu fiz 2 correntes, laço, venho para dentro do espaço, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, no próximo espaço, 3 pontos altos novamente. Então, não tem segredo, não é difícil, vai ser repetição. Então, aqui eu fiz o grupo de 3 pontos altos, faço 2 correntes, cheguei no leque, aqui no espaço é o leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no meio, ó, nesse espaço do meio do leque da carreira anterior. 2 correntes, cheguei aqui na lateral, em cada espaço, 3 pontos altos, aqui dentro de cada espaço, separados por 2 correntes. Cheguei na parte dos leques, a mesma repetição que eu fiz desse lado. Então, sempre vai ser leque sobre leque, e em cada espaço, 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntinhas. Faça a mesma repetição por toda a volta. Chegando aqui no final, eu vou somente explicar. Então, aqui em cru, eu tenho 1, 2, 3, fazer mais uma carreira com o cru, nessa combinação que eu tô fazendo, nessa sequência que eu escolhi para fazer essa peça. Então, eu vou fazer a mesma repetição. Chegando aqui no final, eu vou fazer o último grupo de 3 pontos altos, 2 correntes, como eu vou fazer mais uma carreira, finalizo no segundo ponto baixíssimo, no terceiro ponto baixíssimo, entro com a agulha no espaço, ponto baixo, 2 correntes, mesmo espaço, 2 pontos altos. 2 correntes, leque sobre leque, e aqui eu trabalho 2 correntes, vou ter os espaços, em cada espaço, indiferente de quanto espaço eu tiver, eu vou trabalhar em cada espaço 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Cheguei no leque, leque sobre leque, lateral, 3 pontos altos em cada espaço. Quando eu fizer a quarta carreira com o cru, eu retorno porque eu vou mudar de cor, eu volto, não tem dúvida, vai ser a mesma repetição, mas como eu vou mudar de cor, eu prefiro voltar para não ter dúvida. Finalizei aqui, importante que você vai fazendo, vai passando a mão, para ele já ir ficando no formato retangular, você não vai ficando meio torto, não fica legal. Vai passando a mão, vai assentando os pontos, os bloquinhos. Então, eu finalizei aqui 1, 2, 3, 4 carreiras, vou contar aqui nessa parte dos leques. 1, 2, 3, 4 carreiras em cru. A minha próxima carreira, eu vou fazer uma carreira de bege com a mesma repetição. Eu só voltei porque eu vou mudar de cor e nas próximas carreiras que eu for mudar vai ser a mesma repetição também. Então, eu vou fazer apenas uma carreira com o bege. Eu gosto de iniciar aqui nesse penúltimo ou no último grupinho. Vou iniciar nesse penúltimo aqui. Se você tá iniciando com o nozinho na agulha, você pode fazer. Eu deixo uma ponta, puxo, faço um ponto baixo, subo 2 correntes, laço e dentro do espaço eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, eu sempre inicio dessa forma. Quando inicio carreira, quando eu faço a troca de cores também, a mesma repetição. 2 correntes. Aqui eu tenho mais um espaço antes do leque, eu trabalho novamente 3 pontos altos. E despaço sempre 2 correntes. Cheguei no leque, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar leque sobre leque, então, no meio do leque da carreira anterior, eu trabalho o leque, que sempre será os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço. Dessa forma. O leque, 2 correntes, e aqui lembra que, indiferente quantos espaços eu tenho até chegar no próximo leque, eu sempre vou trabalhar 3 pontos altos em cada espaço, sempre separados por 2 correntinhas. Então, finalizei o leque, 2 correntes. 3 pontos altos no espaço, 2 correntes. Próximo espaço. Se você achar que tá ficando torto ali as carreiras, você pode fazer para iniciar ali de uma carreira de um lado,
Aí você vira outra carreira do avesso e vai virando, vai intercalando, aí a peça vai ficando reta, tá? Eu só passando a mão em cada carreira já tá ficando reto. Então, finaliza aqui essa parte com os blocos de 3 pontos altos. Chegando aqui sobre o leque, trabalha leque novamente. Aqui na parte da lateral, eu vou trabalhar em cada espaço 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Nesse outro lado, a mesma repetição, leque sobre leque, em cada espaço 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, lateral, 3 pontos altos. Chegando aqui no final, eu finalizo no segundo ponto alto com ponto baixíssimo, corto, arremato e venho com a próxima cor, que vai ser a repetição do cru. Eu vou fazer mais uma vez o cru e eu vou fazer um total de 3 carreiras com a mesma repetição. Eu não vou retornar aqui com as carreiras do cru, porque vai ser a repetição. Na lateral, não tem segredo, vai ser em cada espaço 3 pontos altos separados por 2 correntes, tanto nesse lado quanto nesse outro lado. Aqui nessa parte, onde eu vou ter os aumentos, né, que cada carreira que eu fizer eu vou ter um grupo a mais de bloco de 3 pontos altos, e aqui leque sobre leque. Onde eu tenho leque, eu vou fazer o leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, inicio os grupos de 3 pontos altos em cada espaço, separados por 2 correntes. Cheguei no leque, no meio do leque, eu repito o leque novamente, lateral, venho aqui, leque sobre leque. Então, aqui eu finalizei toda essa carreira com o cru, então eu fiz o bege, fiz 3 carreiras com o cru, e eu só voltei aqui só por conta da mudança de cor, mas vai ser a mesma repetição. Eu vou entrar aqui, nesse penúltimo, vou entrar com o meu barbante aqui, puxo, faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas normalmente. Laço e venho aqui no espaço e trabalho mais 2 pontos altos para totalizar 3, para formar o bloco de 3 pontos altos aqui. 2 correntes, venho aqui para o último espaço antes do leque e trabalho também 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes, chegando no leque a mesma repetição. Então, aqui eu só voltei para não ficar dúvida, mas vai ser a mesma repetição. Aqui no leque eu trabalho leque, leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no meio dele. 2 correntinhas e sigo aqui trabalhando em cada espaço os blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntes até chegar no próximo leque, trabalho leque sobre leque. Nas laterais, a mesma repetição, blocos de 3 pontos altos em cada espaço separados por 2 correntes, chegando aqui no outro lado também, leque sobre leque. Vai fazendo e vai passando a mão, até chegar na parte do bico, ele fica um pouquinho mais solto, por conta que eu trabalhei com a agulha número 4, mas no meu caso, esse modelo teria que trabalhar com 13,5, mas como a Ana usa a agulha número 4, eu quis trazer aqui para mostrar como que fica com a 4, mas dependendo da tensão também você pode usar 13,5. Então, aqui finalizando essa carreira, eu só voltei para mostrar como eu finalizo, vai ser da mesma forma, eu sempre finalizo, fiz as 2 correntes, finalizo aqui sobre o segundo ponto alto, ponto baixíssimo, no terceiro ponto baixíssimo também. E como eu vou usar mais uma carreira dessa mesma cor, eu vou fazer aqui, entro com a minha agulha no espaço, faço um ponto baixo, subo 2 correntes no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. E essa vai ser a repetição por toda a volta, da mesma forma que eu fiz as carreiras anteriores. Aqui onde eu tenho espaço 3 pontos altos, 2 correntes, próximo espaço 3 pontos altos, 2 correntes, no leque, leque sobre leque. Então, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, nesse mesmo espaço aqui no meio do leque da carreira anterior. 2 correntes, sigo trabalhando por toda essa lateral, cheguei no leque, leque sobre leque, na lateral também, então vai ser toda a mesma repetição. Aí eu venho com a outra cor para dar sequência. Então, aqui eu finalizei essa segunda carreira com o bege, no meu caso vou estar usando o telha para fazer a próxima carreira. Da mesma forma, eu gosto de iniciar aqui no penúltimo espaço, coloco a minha agulha,
Da mesma forma, coloco a minha agulha, puxo, se você acostumar a trabalhar com nozinho, pode fazer também, faço um ponto baixo e subo mais 2 correntes. Venho aqui nesse espaço, no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Formando o grupo de 3, 2 correntes, vai ser a mesma repetição das outras carreiras, eu só voltei aqui para não ter dúvida. Próximo espaço, 3 pontos altos, 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntes, vem aqui no leque, vou trabalhar leque sobre leque, então serão 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, eu só voltei aqui, vai ser a mesma repetição. Eu vou fazer essa carreira em cortelha, corto, arremato, então faço a repetição por toda a volta, a mesma repetição que eu fiz nas carreiras anteriores. Finalizando aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo no segundo, corto, arremato. Da mesma forma que eu fiz essa carreira, as carreiras anteriores, eu vou fazer, então, aqui, telha, faço uma carreira em bege e uma carreira em cru. Aí eu retorno para dar sequência. Então, vai ficar essa de telha, bege e cru. Então, eu finalizei essa parte. Notem que eu fiz aqui, a gente parou nessa carreira de cortelha, bege. Eu falei para fazer o cru e eu fiz mais uma carreira de telha, porque eu vou fazer essa mesma cor para fazer a parte do bico. Mas como é repetição, eu já arrematei o cru e vim com uma carreira de telha. Então, você pode fazer mais uma carreira aí, que vai dar certo, a mesma repetição das outras que a gente estava fazendo. Agora, a partir de agora que vai mudar, que a gente vai fazer o início da parte do bico. Então, aqui eu finalizei no segundo ponto alto, conforme eu sempre faço, eu fiz as 2 correntinhas, no segundo ponto alto, um ponto baixíssimo. Venho no terceiro, faço um ponto baixíssimo também. Dentro do espaço, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntes, venho para o próximo espaço e faço um ponto baixo. Se você achar que essas 4 correntes tá ficando repuxado, coloca mais uma, né? O meu ficou assim, ó, já tá bom. Se você acha que tá ficando repuxado, coloca 5. Eu vou permanecer com 4. 1, 2, 3, 4. Cheguei na parte do leque. Como que eu vou fazer no leque? Eu venho aqui no terceiro ponto alto aqui do leque e faço um ponto baixo. Como eu fiz aqui na parte da lateral 4 correntes, aqui sobre o leque eu faço uma correntinha a mais. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, eu tenho esse outro lado do leque, são os 3 pontos altos. Sobre o primeiro, eu faço um ponto baixo, dessa forma. Viro aqui, vou trabalhar a parte mais estreita do meu trabalho, com correntinhas, com argolas. Faço 1, 2, 3, 4, no espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, no espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, no espaço, um ponto baixo também. Então, aqui fiz 1, 2, 3 argolas. 1, 2, 3, 4, 4 argolas. Aqui eu vou fazer uma modificação, porque eu preciso ficar com uma argola a menos aqui. Se eu fizer em todos os espaços, vai sobrar uma argola para a parte do bico. Então, aqui eu vou fazer um ajuste. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4 argolas. Agora, eu vou fazer uma modificação. Vai ficar bem discreto, mas eu vou precisar fazer aqui para diminuir uma argola. Fiz 4 argolas, eu faço 1, 2, 3, 4 e 5. Ao invés de trabalhar nesse próximo espaço, eu vou trabalhar no primeiro ponto alto desses 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ao invés de trabalhar no espaço, eu vou trabalhar no segundo desses 3. 1, 2, 3, 4, 5, novamente. Trabalhei no segundo, agora eu venho trabalhando no terceiro, pulo o espaço, no terceiro ponto alto. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou trabalhar no espaço, pulo esses 3, venho aqui no espaço e faço um ponto baixo.
Finalizei, então, aqui no espaço e agora eu vou trabalhar 4 correntinhas, sempre trabalhando com ponto baixo no espaço até chegar aqui próximo do leque. Finalizei aqui, então, eu fiquei um total de 1, sem contar esse do leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4. Venho aqui no leque. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com 14 argolas aqui na lateral. Agora que eu vou fazer no meio do leque. Fiz 4 correntinhas, agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Sempre uma correntinha a mais do que da lateral. E faço um ponto baixo aqui no primeiro desses 3 que faz parte do leque ainda. Então, eu precisei fazer esse ajuste para dar certo na parte do bico. Peguei aqui nessa parte onde eu tenho sobre o leque 5 correntinhas, agora eu faço 1, 2, 3, 4 e vou dar início à parte do comprimento do meu tapete. Venho aqui para o espaço, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Próximo espaço, um ponto baixo e aqui, pro tamanho desse tapete, que eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes aqui no início, 8 grupinhos no início, eu não vou precisar fazer ajustes aqui no comprimento. Aqui eu faço a mesma repetição com 4 correntinhas, ponto baixo no espaço, 4 correntinhas, ponto baixo no espaço, até chegar nesse último antes do leque. Então, fiz aqui na parte do comprimento, fechei 22 argolas de 4 correntes, vou fazer mais uma aqui, tô aqui no meu último espaço, conto 1, 2, 3, sobre o leque, no terceiro faço um ponto baixo. Então, eu finalizei com 23 argolas de 4 correntes. Como eu tô em cima do leque, eu faço 1, 2, 3, 4, 5... Venho aqui no leque, nesse outro lado, no primeiro ponto alto, um ponto baixo. E vou fazer ajustes nessa parte mais estreita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolas de 4 correntinhas, aí eu retorno. Feito aqui as argolas, 7 argolas de 4 correntinhas, agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, ao invés de trabalhar no espaço, eu venho no primeiro ponto dos 3 e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo espaço, pulo o primeiro alto, venho no segundo, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, pulo espaço, pulo o primeiro, segundo, o terceiro e faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 3 argolas de 5 correntinhas. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, um pouquinho mais solta, e vou trabalhar no espaço com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, ponto baixo. Aqui, depois dessa de 5, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, vai dar 4 argolas de 4 correntinhas depois da modificação. Então, tô sobre o leque, conto o primeiro, o segundo no terceiro, ponto alto, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, como eu tô sobre o leque, são 5 correntinhas. Venho aqui para esse outro lado do leque, no primeiro eu faço um ponto baixo. Então, aqui nessa parte mais estreita, eu preciso fazer esse ajuste. Lembrando para você ficar atento, se achar que tá ficando repuxado, coloca mais uma correntinha. Aqui na parte do comprimento, eu não vou ter modificações, eu sempre vou trabalhar 4 correntinhas, ponto baixo no espaço. 4 correntinhas, ponto baixo, até chegar aqui no final, eu retorno. Finalizei, então, toda a parte do comprimento, ficou dessa forma. Aqui, 4 correntinhas no último espaço e finalizo com um ponto baixíssimo sobre esse ponto baixo, ponto baixíssimo. Agora, eu tenho aqui, fora essa parte que eu tenho... Fora essa argola que eu tenho sobre os leques, eu tenho 2 argolas. Eu venho sobre essa primeira, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes no espaço, na próxima argola, um ponto baixo. Laço, e aqui dentro da argola que eu tenho sobre os leques, eu vou trabalhar um total de 11 pontos altos. Então, eu laço, entro direto aqui dentro do espaço, inicio os pontos altos até totalizar 11 pontos altos.
Finalizei, então, aqui 11 pontos altos, venho para a argola e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Aqui no espaço eu faço um ponto baixo. Laço, venho para a próxima argola e faço um total de 8 pontos altos. Aqui na parte da lateral, eu vou fazer 8 pontos altos. Onde eu trabalho 11 vai ser somente onde eu tenho os leques, que são os 4 cantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Venho para a próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Na próxima argola, um ponto baixo. Laço. Na argola seguinte, eu trabalho 8 pontos altos. Então, essa vai ser minha repetição até chegar na parte onde eu tenho o canto do meu trabalho, que eu vou trabalhar 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ficar assim, ó. 8 pontos altos, argola de 4 correntes. Notem que eu tô chegando aqui nessa parte onde eu fiz as 5 correntinhas, eu venho e faço um ponto baixo. Se você achar necessário, você pode colocar 5 correntinhas aqui para não estar repuxando, quando estiver trabalhando sobre essas argolas de 5. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Venho para a próxima argola, faço um ponto baixo, para não correr o risco de ficar repuxado aqui nessa parte. Então, vai ser só uma correntinha a mais, vai ficar bem discreto aqui. Laço, venho para a próxima argola e trabalho 8 pontos altos. Então, o único ajuste que eu fiz nessa carreira é aumentar a quantidade de correntinhas entre um grupo e outro de pontos altos, para não ficar repuxando. No restante vai ser a mesma repetição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Próxima argola, ponto baixo, e aqui eu já sigo com 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na argola, ponto baixo, ó. Então, é importante que você coloque assim numa superfície reta e vê se ele tá repuxando, você pode aumentar as correntinhas. Trabalho aqui no próximo um grupo de 8 pontos altos, ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo. Quando eu chegar aqui sobre o leque, eu tenho essa argola, eu vou trabalhar 11 pontos altos da mesma forma que eu fiz aqui. Então, sempre nos cantos onde eu tenho o leque, no espaço dessa argola, eu trabalho 11 pontos altos e sigo trabalhando a mesma repetição no comprimento. Ponto baixo na primeira argola, 4 correntes, ponto baixo. Próximo espaço, 8 pontos altos. Então, aqui não tem ajuste, eu vou repetir esta mesma sequência. Se você achar que ele tá ficando embabadado, deixa mais firme um pouquinho as 4 correntinhas para ele não ficar embabadado aqui, tá? Faço essa repetição por toda a volta, se atentando aqui para fazer 11 no canto, o restante 8. Se atentar nas argolas, se não tá repuxando, se não tá ficando embabadado. Quando finalizar aqui, esse outro lado do comprimento, eu retorno. Finalizando, então, essa parte, essa aqui é a parte do comprimento do meu tapete, e tá certinho, é importante que ele não fique embabadado, não ficar repuxando. Finalizei, então, o último grupo de 8 pontos altos, e aqui onde eu iniciei com um ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo sobre ele. Venho aqui dentro do espaço e faço um ponto baixo. Como eu tô iniciando, eu gosto de fazer uma correntinha para não ficar repuxando essa parte. Laço, e aqui onde eu tenho esses 11 pontos altos, note que eu tô sobre os leques, eu laço e agora eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, mas eu vou pegar somente a alcinha de trás. Nota que cada ponto alto eu tenho uma alcinha que fica pra cá e outra pra lá. Então, eu coloco a minha agulha bem no meio, pegando somente a alcinha de trás pra fazer o ponto alto. Vou fazer aqui, laço. Tá vendo que eu tenho aqui meu primeiro ponto alto? Coloco a minha agulha aqui no meio e faço um ponto alto. Uma corrente, laço, venho para o segundo, pegando somente a alcinha de trás, ponto alto. Uma corrente de espaço, no próximo, um ponto alto. Então, conforme eu vou trabalhando assim, ele vai formando um relevo.
ponto alto sobre cada ponto alto, mas nessa carreira eu faço uma correntinha de espaço. Então, eu vou trabalhando desta forma até chegar no 11º aqui, no último eu retorno. Então, finalizei aqui sobre os 11 pontos altos, no total de 11, separados sempre por uma correntinha. Venho aqui, viro e vou trabalhar aqui a parte mais estreita. O meu trabalho vai ser a mesma repetição, tanto no comprimento quanto na parte mais estreita do meu tapete. Fiz aqui, então, ponto alto sobre o último ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, venho para o espaço e faço um ponto baixo. Uma correntinha, eu gosto de fazer essa correntinha para não ficar repuxado. Se você achar que não precisa, deixa somente o ponto baixo aqui. Se você acha que tá ficando repuxado, coloca 2 correntinhas antes e depois. É importante que cada crocheteira tenha uma tensão de pontos. Então, dependendo da tensão de ponto, se eu fizer aqui sem correntinha, vai ficar repuxado. Se eu fizer com uma correntinha, vai ficar embabadado. Então, vai depender da sua tensão de pontos. Aqui, para ficar certinho, eu gosto de fazer uma corrente antes e depois desse ponto baixo. Agora, eu laço e aqui eu tenho 8 pontos altos. Venho aqui sobre o primeiro, pegando somente a alcinha de trás, ponto alto, uma corrente. Segundo ponto alto, pegando a alcinha de trás, uma correntinha. Eu vou trabalhando um para cada um. Chegando aqui no espaço, sobre essa argola, eu faço uma correntinha, um ponto baixo dentro da argola, uma correntinha e inicio o próximo. Se você achar que tá ficando repuxado, principalmente nessa parte onde eu trabalhei as 5 argolas, 5 correntinhas, pode estar colocando 2 correntinhas de espaço antes e depois do ponto baixo para não ficar repuxado. Nas laterais vai ser a mesma repetição. No meu caso, eu faço uma correntinha antes, ponto baixo, depois uma correntinha, inicio os pontos altos. Faço essa repetição até chegar aqui no último grupo, eu retorno. Finalizando, então, aqui, ficou assim. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá certinho, não tá embabadado, não tá repuxando, não precisei esticar aqui pra ficar certo, ó. Aqui o tapete, parte da lateral, essa parte também mais estreita também, ó. Coloquei a correntinha de espaço, então é importante que você analise como que tá ficando, é importante ficar bem retinho. Aqui eu fiz, então, finalizando aqui o último grupo de 8 pontos altos, um para cada um, uma correntinha. Vem aqui sobre o último ponto alto, um ponto alto, e aqui, ponto alto. Então, aqui eu não vou fazer mais uma correntinha, porque tem esse ponto baixo, sobre ele eu vou fazer um ponto baixíssimo, para não ficar meio que sobrando aqui. Agora, eu não vou trocar a cor do meu barbante, eu vou usar a mesma cor. Então, aqui eu fiz o ponto baixíssimo. Agora, eu venho pra dentro, agora eu faço uma correntinha, venho pra dentro desse espaço que eu trabalhei, entre um ponto alto e outro. E não aqui, olha, que aqui faz parte dessa argola de 4 correntes, eu não vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar entre um ponto alto e outro. Eu venho nessa correntinha. Então, eu coloco a minha agulha aqui, faço 1, 2, 3, fiz o ponto baixo, subo 3 correntes, volto aqui no ponto baixo, pegando as 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Venho para o próximo espaço da correntinha entre um ponto alto e outro e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, volto aqui na primeira, pego as 2 alcinhas e formo o meu segundo picô. Novamente, no próximo espaço, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, pegando as 2 alcinhas. Então, aqui eu tenho 3 picôs, vou fazer mais um. No próximo espaço, ponto baixo, 3 correntes, volto aqui, pegar as 2 alcinhas, um ponto baixo. Então, aqui, notem que eu tô sobre esses leques. Esse é onde eu tenho 11 pontos altos, eu vou fazer 4 picôs. Somente nos cantos, onde eu tenho 11 pontos altos, que eu vou fazer 4 picôs de 3 correntes. Como eu quero uma argola maior aqui no meio, para dar um bico no meio desse grupo, eu vou fazer mais correntinhas. Se você não quiser que fique um bico aqui no meio de cada grupo, você pode continuar com 3 correntinhas aqui, tá?
No meu caso, eu venho para o próximo espaço, um ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Quer um picô maior? Faz 6, 7 correntinhas, vou fazer com 5, volto aqui e faço ponto baixo. E aqui eu vou repetir 1, 2, 3, 4 picôs. Ponto baixo, 1, 2, 3 na primeira, um ponto baixo, vou trabalhando dessa forma até ficar um total de 4 picôs. Aqui eu tenho o maior, 1, 2, 3, 4 picôs, e note que sobrou um espaço. Nesse espaço, eu faço apenas um ponto baixo. Ficou assim esse grupo do cantinho, onde eu tenho os 11 pontos altos. Aqui também, eu tô aqui na parte mais estreita. Se você achar, aqui eu fiz o ponto baixo no último espaço. Se você achar que precisa colocar uma correntinha, você pode colocar, que eu vou fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo da carreira anterior, eu vou colocar uma correntinha. Se você achar que tá repuxando, coloca 2 correntinhas aqui. Se você achar que não precisa, deixa sem correntinha, tá? Uma correntinha, no meu caso, e aqui eu tenho 8 pontos altos. Então, somente nos cantos que eu tenho 11, no restante das laterais eu tenho 8 pontos altos. Como que eu vou fazer? Eu venho aqui novamente trabalhando no meio do ponto alto, na correntinha, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, pego aqui as 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Próximo espaço, ponto baixo, 3 correntes para formar o picô. Próximo espaço, ponto baixo, 3 correntes, faço o picô. Então, eu faço aqui uma sequência de 3 picôs, 1, 2, 3. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo e 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Volto aqui, pego as 2 alcinhas, ponto baixo. E aqui eu tenho 1, 2, 3. Para cada espaço, eu vou trabalhar o picô, que é o ponto baixo, 3 correntes, e volto aqui na primeira, pegando as 2 alcinhas. Então, apenas na lateral, apenas no canto que eu vou fazer dessa forma, 4 picôs, o picô maior, 4 picôs e sobra 1. Aqui, onde eu tenho os 8, eu vou fazer 3 picôs, a alcinha maior e 3 picôs desse outro lado. Venho no último espaço, 3 correntes, faço um ponto baixo e ficou assim, ó, 3 picôs, argola maior no meio e 3 picôs, fechei no último assim. Ficou assim, 3 picôs, alça a argolinha maior e 3 picôs. Faço uma correntinha, venho sobre o ponto baixo e faço um ponto baixo, uma corrente e inicio novamente já no próximo grupo. Então, conforme eu expliquei, você vai vendo a necessidade de colocar correntinha ou não antes e depois desse ponto baixo. E eu vou seguir por toda a volta esta mesma repetição. Nas laterais, eu fico com 3 picôs, o picô maior, 3 picôs. Correntinha, ponto baixo, correntinha, já inicio aqui no espaço, ponto baixo, picô. Onde eu tenho o canto com 11, serão 4 picôs, argola maior, 4 picôs e no último espaço, ponto baixo, tá? Eu faço essa repetição por toda a volta, quando estiver finalizando, eu fecho com ponto baixíssimo, corto, arremato, está finalizado o nosso tapete.